Bom dia, bom dia, bom dia. Tudo que tiveres que fazer hoje, faça hoje. Não deixe nada para amanhã, pois o amanhã não existe e o passado, o ontem já foi. Você não tem como resolver o que aconteceu ontem. O que você fez ontem já passou. Então não deixe nada para amanhã. Não seja um procrastinador, não seja um procrastinador. Faça tudo o que você tem que fazer hoje, faça hoje. Não deixe nada para amanhã. Nunca deixe nada para amanhã. Você só pode viver o dia de hoje, ok? Então, com estas palavras, vamos começar o nosso dia. Então sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Hoje é terça-feira, dia 11 de junho e o ano é 2024. Façam todos um excelente dia, façam todos um ótimo dia. Quando você deixa para amanhã o que você tem que fazer hoje, na verdade você só está acumulando mais problemas na sua vida, pois o que você tem que resolver hoje vai se acumular com o que você tem que resolver amanhã. Então isso vai se transformando numa bola de neve e aí você vai perder o controle totalmente, o controle da sua vida. Diariamente, constantemente, Deus está nos mandando mensagem, está nos dizendo o que a gente tem que fazer. E como somos desobedientes, como não obedecemos a Deus, como somos procrastinadores, deixamos tudo para amanhã, não recebemos suas bênçãos, suas graças, porque estamos sempre empurrando com a barriga. Então façam todos um ótimo dia, façam todos um excelente dia. Lembre-se sempre, é você que faz o seu dia ser bom ou ser ruim. Então, se seus dias estão sendo ruins, se você não está tendo bons resultados, procure esvaziar a sua mente, limpar a sua mente, tirar toda a impureza, toda a sujeira, toda a procrastinação, toda a escuridão, todas as trevas e colocar na sua mente somente as coisas boas de Deus, somente a luz divina. Fazendo isto diariamente, sendo constante, repetindo diariamente, com certeza você terá bons resultados, com certeza seus dias passarão a ser dias bons e você passará a ter bons resultados, mas seja disciplinado, faça tudo o que você tem que fazer hoje, faça somente hoje. Então hoje vamos fazer a leitura, vamos ler e também comentar o capítulo 22 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria, de muita riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo e não precisam aprender mais nada, perfeito? Mas antes de começarmos nossa leitura de hoje, já deixa aí seu like, comente, compartilhe, se inscreva aqui no nosso canal para dar aquela fortalecida no nosso trabalho. Não paga nada, é totalmente de graça, seja do seu celular, seja do seu tablet, do seu computador ou do seu notebook. Não paga nada, é totalmente de graça. Mas se isto for muito para você, então deixe apenas o seu positivinho ali, ó, a mãozinha de positivo. Agindo assim, você vai estar nos ajudando a levar a palavra de Deus para mais e mais pessoas, ok? Então bora lá, vamos começar, vamos aquecer as turbinas, vamos decolar, perfeito? Com mais sabedoria, com mais riqueza, com mais vida plena para o seu dia, para a sua vida. Então vamos começar aqui a nossa leitura e para isso vamos utilizar a nossa Bíblia Sagrada, nossa ferramenta de trabalho, a palavra do Deus vivo, nosso manual de instruções para a vida, e vamos abri-la aqui no capítulo 22 do livro de Josué. Então, nosso trabalho aqui é ler e comentar a Bíblia Sagrada, o Manual de Instruções para a Vida. Ler e comentar todos os livros, todos os capítulos e todos os versículos. E já fizemos a leitura de todo o Pentateuco, ou seja, os 5 primeiros livros da Bíblia do Velho Testamento, que foram escritos por Moisés. E como já disse, em tudo nós aprendemos e somente os tolos não precisam aprender nada. E muitas pessoas, elas
se desfazem do Velho Testamento, elas não aceitam o Velho Testamento, mas em tudo nós aprendemos, e aqui no Velho Testamento nós temos grandes sinais de sabedoria e de riqueza, sinais de sabedoria e de riqueza que podem ser utilizados na vida de todos vocês. Então já fizemos a leitura dos capítulos 1 até o 21 do livro de Josué. E se você quiser obter mais sabedoria, mais conhecimento e entendimento para melhor tocar a sua vida, recomendo que você assista aos vídeos anteriores da nossa playlist chamada Josué. E hoje vamos fazer a leitura do capítulo 22, seguindo aqui com nossa história, a história do homem que conseguiu parar o movimento do Sol e o movimento da Lua e transformar aquele dia no dia mais longo que já existiu, Nunca existiu um dia tão longo quanto aquele, nem antes nem depois de Josué, perfeito? Então, imagine o tamanho da fé de um homem capaz de parar o movimento do Sol. Fez com que o sol ficasse ali estacionado, parado sobre a cidade de Gibeão, até que ele derrotasse todos os seus inimigos, Por quê? Porque se houvesse trevas, se houvesse noite, se houvesse escuridão, certamente os inimigos de Josué iriam fugir e ele não iria conseguir derrotá-los, perfeito? Então o homem que conquistou a famosa terra prometida. Então vamos continuar com a história deste homem e chegamos aqui no capítulo 22 do livro de Josué. No capítulo 22 do livro de Josué, no versículo 1 diz assim: Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Então aqui só para esclarecer, aqui Josué e também Moisés, eles já dividiram, já separaram e já deram por herança, né, toda a terra que foi conquistada, toda a terra prometida. Então ele dividiu entre as 12 tribos ali de Israel, as 12 tribos de Israel, com exceção da tribo de Levi, pois a tribo de Levi, a herança deles era o trabalho sacerdotal, era servir a Deus, era transmitir a palavra de Deus, as leis de Deus, as ordenanças e os mandamentos de Deus ali para o povo de Israel. Então aquela tribo não teve herança, porém eles receberam doações de todas as outras tribos, eles receberam doações de cidades para que eles pudessem habitar, para que eles pudessem morar em todo o reino de Israel. Então eles receberam doações, receberam cidades ali onde eles poderiam habitar e também criar os seus animais, os seus rebanhos, fazer a sua lavoura, a sua agricultura, né, para que eles pudessem subsistir, perfeito? Então Josué chamou os Rubenitas, os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Por que ele chamou essas 2,5 tribos? Porque aquelas 2,5 tribos já haviam recebido ali de Moisés as suas porções de terra, suas heranças de terra, do outro lado, do lado de cá do Jordão. Então, quando Moisés conquistou o reino de Sion, né, que era Hebron, e a cidade de Bassã, que era do rei Og, então aquelas terras eram terras boas para o plantio, para a criação de animais, para a criação dos rebanhos, né? Então aquelas 2,5 tribos, a tribo de Ruben, a tribo de Gad e meia tribo de Manassés preferiram ficar do lado de cá do Jordão. Eles não iriam atravessar o Jordão para residir e para morarem do outro lado do Jordão. Porém, eles atravessaram os soldados, enquanto as famílias, né, as esposas, os filhos pequenos, os idosos destas tribos ficaram do lado de cá do Jordão. Os soldados atravessaram e foram lá ajudar as outras tribos a conquistarem suas possessões, para conquistarem sua famosa terra prometida, perfeito? Então é por isso que Josué está chamando essas 2,5 tribos aqui para, né, no caso aí, dar sequência o que eles deveriam fazer agora que eles ajudaram as outras tribos a conquistarem a famosa terra prometida, ou seja, os 31 reinos, as 31 cidades que Josué conquistou.
Então Josué chamou os Rubenitas e os Gaditas e a meia tribo de Manassés. Versículo 2: Ele lhes disse: Vós guardastes tudo o que Moisés, o servo do Senhor, vos ordenou, e obedecestes a minha voz em tudo o que eu vos ordenei. Então, já era um acordo que eles tinham lá antigamente com Moisés de morarem ali, de residirem, né, naquela parte ali do outro lado da margem do Jordão, naquela parte ali da cidade do rei Sion e da cidade também de Og, né, que foram conquistados primeiramente ali por Moisés. Mas eles se colocaram à disposição de Moisés para atravessarem, né, para os soldados iriam, daquelas 2 tribos e meia iriam atravessar e ajudar o restante dos filhos de Israel a conquistar toda a famosa terra prometida. Versículo 3: Vós não abandonastes os vossos irmãos nestes muitos dias, até este dia, mas guardastes a incumbência do mandamento do Senhor vosso Deus. Então eles estavam cumprindo tudo o que eles acordaram ali com Moisés e também com Deus. Versículo 4: E o Senhor vosso Deus deu repouso aos vossos irmãos, como lhes prometeu. Portanto, agora retornai e adentrai as vossas tendas para a terra de vossa posse, a qual Moisés, o servo do Senhor, deu-vos no outro lado do Jordão. Então é exatamente isso, ele está dizendo, ó, então vocês voltem para suas tendas, para suas casas, para suas famílias, né, aquelas terras que Moisés deu para vocês do outro lado do Jordão. Agora que o restante das tribos já estão todos alojados, porque aqui eles já haviam conquistado toda a terra prometida, já haviam conquistado os 31 reinos, né? Todos as terras já haviam sido divididas entre todas as outras tribos, né? Perfeito? Então eles já poderiam, né, já que os irmãos, né, já estavam em repouso, não estavam mais em guerra, então eles já poderiam voltar para suas tendas, para suas casas. Versículo 5: Porém, atentai diligentemente em cumprir o mandamento e a lei da qual Moisés, o servo do Senhor, incumbiu-vos, em amar o Senhor vosso Deus, e em andar em todos os seus caminhos, e em guardar todos os seus mandamentos, e em se apegar a ele, e em servi-lo com todo o vosso coração e toda a vossa alma. Então Josué está dizendo aqui que eles devem continuar seguindo, amando a Deus, respeitando as leis, os mandamentos e as doutrinas, as diretrizes, né? As leis de Deus. Versículo 6: Portanto, Josué os abençoou e os enviou, e eles foram para suas tendas. Então Josué despachou eles de volta para suas casas, para suas tendas, para o outro lado do Jordão, onde eles habitariam. Versículo 7: Ora, para uma metade da tribo de Manassés, Moisés tinha dado possessão em Bassã, mas para outra metade Josué a deu entre os seus irmãos desse lado do Jordão, em direção oeste. E quando Josué os enviou para suas tendas, ele os abençoou. Então Josué abençoou todas aquelas 2 tribos e meia, né? Ou seja, a tribo de Gade, a tribo de Ruben e a meia tribo de Manassés, e enviou eles de volta para as suas tendas, para as suas casas do outro lado do Jordão. E ele lhes falou, dizendo: Retornai com muitas riquezas para as vossas tendas, e com muitíssimo gado. Ou seja, eles retornaram com muitas riquezas e muito gado, prata, ouro, bronze e ferro, e com muitíssimas vestes, e dividi o despojo dos vossos inimigos com os vossos irmãos. Então ele enviou todas aquelas 2 tribos e meia com muito gado, com muitos animais, com ouro, prata, bronze, né? Com ferro, com vestes, né? Ou seja, com muito despojo ali para que tudo fosse dividido entre os outros irmãos. Versículo 9: E os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés retornaram e partiram dentre os filhos de Israel, de Siló, a qual fica na terra de Canaã, para ir até a região de Gileade, para a terra da sua possessão, da qual foram empossados segundo a palavra do Senhor, pela mão de Moisés.
Versículo 10. E quando eles chegaram aos limites do Jordão, que estão na terra de Canaã, os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram ali um altar, junto ao Jordão, um grande altar para ser visto. Então eles, quando eles chegaram ali na margem do Jordão, então eles edificaram um grande altar ali para que fosse visto por todos. E os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel. Versículo 2: E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniu em Siló para subir e guerrear contra eles. Então os filhos de Israel ouviram dizer: eis que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés edificaram um altar no lado oposto da terra de Canaã, nos limites do Jordão, na passagem dos filhos de Israel, onde Israel ali havia passado, perfeito? E quando os filhos de Israel ouviram isto, toda a congregação dos filhos de Israel se reuniram em Siló para subir e guerrear contra eles. Olha só que interessante. Os filhos de Israel, né, do lado de Canaã, do lado da terra prometida, foram guerrear contra os filhos de Israel que estavam do outro lado do Jordão. Versículo 13: E os filhos de Israel enviaram aos filhos de Ruben e aos filhos de Gade e a meia tribo de Manassés para a terra de Gileade, Finéias, o filho de Eleazar, o sacerdote. Versículo 14: E com ele 10 príncipes, um príncipe de cada uma das casas principais de todas as tribos de Israel, e cada qual era a cabeça da casa dos seus pais, entre os milhares de Israel. Versículo 15: E eles vieram até os filhos de Ruben, e até os filhos de Gad, e até a meia tribo de Manassés, e até a terra de Gileade, e falaram com eles, dizendo... Versículo 16: Assim diz toda a congregação do Senhor: que transgressão é esta que cometestes contra o Deus de Israel, ao vos desviardes neste dia de seguir o Senhor, por terdes edificado para vós um altar, para que pudesseis vos rebelar neste dia contra o Senhor. Então ali, aqueles mensageiros ali vamos colocar assim, 10 tribos, né? 9 tribos e meias de Israel, eles ficaram indignados porque o povo do outro lado, as 2 tribos e meias, as 2 tribos de Israel que ficaram do lado de cá do Jordão, haviam edificado ali um grande altar. Então eles ficaram indignados com aquilo. E eles foram até aquelas 2 tribos e meias perguntar para eles: por que vocês estão se rebelando contra o Senhor? O Senhor não mandou vocês fazerem este altar. Versículo 17: A iniquidade de Peor é demasiada pequena para vós, da qual ainda não estamos purificados, até este dia, embora houve uma praga na congregação do Senhor, para que vós tivesseis que vos desviar neste dia de seguir o Senhor, e sucedera, vendo-se que vos rebelais hoje contra o Senhor, amanhã ele ficará irado com toda a congregação de Israel. Então, o que eles estão dizendo aqui, que Deus não havia mandado eles edificarem aquele altar ali no local da passagem do povo de Israel, quando Josué, juntamente com toda a congregação de Israel, eles atravessaram ali o Jordão em terra seca. Então, por que eles estavam então fazendo aquele altar? Aquilo ali era uma indignação. Deus estava indignado com aquilo. Então, por que eles queriam que Deus ficasse irado com eles? Pois assim Deus iria ficar irado com toda a congregação de Israel, pois Deus não havia mandado eles erguerem aquele altar, pois somente o sacerdote, somente Josué que poderia ordenar, né, que aquelas pessoas erguessem aquele altar.
Então, o medo deles é que Deus ficasse irado com toda a congregação, e não só contra eles. Não obstante, se a terra da vossa possessão estiver impura, então atravessai para a terra da possessão do Senhor, na qual habita o tabernáculo do Senhor, e tomai posse no meio de nós. Porém, não vos rebeleis contra o Senhor, tampouco vos rebeleis contra nós ao construirdes um altar ao lado do altar do Senhor vosso Deus. Então eles construíram um altar do outro lado, já existiu o altar ali do lado da terra prometida. Então eles construíram um altar também do outro lado do Jordão, que não era uma coisa abençoada por Deus, não era uma obra feita por Deus. Não cometeu Acã, o filho de Zerã, uma transgressão com a coisa amaldiçoada, e não caiu a ira sobre toda a congregação de Israel, e aquele homem não pereceu sozinho na sua iniquidade. Então Acã era aquele homem que havia, quando eles invadiram ali, Jericó, ele havia pegado, né, prata, ouro, bronze, vestes, havia pegado um monte de coisa ali para ele, e Deus assim amaldiçoou toda a congregação de Israel. Versículo 21. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gad e a meia tribo de Manassés responderam e disseram aos cabeças dos milhares de Israel. Versículo 22. O Senhor Deus dos deuses, o Senhor Deus dos deuses, Ele sabe e Israel saberá, se for em rebelião ou em transgressão contra o Senhor, não nos poupe neste dia. Então, depois ali que a tribo de Ruben, a tribo de Gad e a meia tribo de Manassés, eles receberam as acusações ali das outras tribos de Israel, então eles responderam, né? Que se não for uma obra abençoada pelo Senhor, que Deus então, né? Que Deus então os amaldiçoe, não os poupe nesse dia, né? Que Deus então ponha a sua ira sobre eles. Que construímos para nós um altar, para nos desviarmos de seguir o Senhor, ou para oferecer sobre ele ofertas queimadas, ou ofertas de carne, ou para oferecer ofertas pacíficas que o Senhor mesmo o requeira. Então eles estão dizendo aqui que aquela obra é para o Senhor, é para Deus, não é para nenhum outro Deus, né? Que se for então algo que não seja purificado, que não for algo que seja abençoado, que Deus então amaldiçoe a todos eles. E se pelo contrário não o fizemos por temor desta coisa, dizendo, no tempo por vir os vossos filhos poderão falar aos nossos filhos, dizendo, o que tendes vós com o Senhor Deus de Israel. Versículo 25. Pois o Senhor fez do Jordão fronteira entre nós e vós, vós filhos de Ruben e filhos de Gad, vós não tendes parte no Senhor. Então os vossos filhos farão com que os vossos filhos deixem de temer ao Senhor. Versículo 26. Portanto dissemos, preparemos agora para edificar um altar, não para oferta queimada, tampouco para sacrifício. Então, eles fizeram aquele altar, mas não para fazer sacrifícios nem ofertas, entendeu? Mas para que ele possa ser uma testemunha entre nós e vós e as gerações depois de nós, para que possamos fazer o serviço do Senhor diante dele, com as vossas ofertas queimadas e com os nossos sacrifícios, e com as nossas ofertas pacíficas, para que os vossos filhos não possam dizer aos nossos, em tempos vindouros, vós não tendes parte no Senhor. Então eles estão dizendo aqui, né, que tanto quanto as outras tribos que ficaram ali na famosa terra prometida, quanto eles têm partes no Senhor, e que para que as novas gerações não dissessem que eles não tinham partes com o Senhor. Então é por isso que eles também fizeram aquele altar do outro lado do Jordão, na outra margem do Jordão. Por isso dissemos, quando suceder que em tempos vindouros eles assim disserem a nós ou a nossas gerações, possamos dizer novamente, observai o modelo do altar do Senhor, que fizeram os nossos pais.
não para as ofertas queimadas, tampouco para sacrifício, mas como uma testemunha entre nós e vós. Ou seja, eles fizeram um altar do outro lado do Jordão, que era para simbolizar que aquele povo, né, a intenção deles era para simbolizar que aquele povo era um só, tanto a margem esquerda do Jordão como a margem direita do Jordão, ambas tinham um altar que representava que ambos aqueles povos eram iguais, eram israelitas, eram israelenses, eram o mesmo povo. Então, por isso que eles estão dizendo aqui, nós fizemos este altar com esta intenção, não com a intenção de blasfemar contra o Senhor, entendeu? E contra o Senhor. Então, nós fizemos esse altar que é para simbolizar, de um lado, você tem um altar, do outro lado você também tem um altar, então este povo é igual, é o mesmo povo. Esta era a intenção então da tribo de Ruben, da tribo de Gade e da meia tribo de Manassés, que ficou do lado de cá do Jordão, para que as outras gerações, as gerações vindouras, não esquecessem que aquele povo era um só. Perfeito? Deus nos proíba de nos rebelarmos contra o Senhor e de nos desviarmos neste dia de seguir o Senhor para edificar um altar para ofertas queimadas, para ofertas de carne ou para sacrifícios, ao lado do altar do Senhor nosso Deus, que está diante do tabernáculo. Então tinha um altar de um lado e o outro do outro lado, que era exatamente para identificar que ambos eram um povo só. E quando Finéias, o sacerdote, e os príncipes da congregação, e os cabeças dos milhares de Israel, que com ele estavam, ouviram as palavras que os filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés falaram, ficaram satisfeitos. Então, eles que antigamente achavam, né, que no princípio achavam que tudo era uma blasfêmia, que eles estavam indo contra a ordem do Senhor, pois o Senhor não havia ordenado que eles fizessem aquele altar na outra margem do rio, então eles ficaram satisfeitos ali com o que disseram as duas tribos e meias. E disse Finés, o filho de Eleazar, o sacerdote, aos filhos de Ruben, os filhos de Gad e os filhos de Manassés: hoje percebemos que o Senhor está no meio de nós, porque vós não cometestes esta transgressão contra o Senhor. Agora livrastes os filhos de Israel da mão do Senhor. Versículo 32. E voltou Finéias, filho de Eleazar, o sacerdote, com os príncipes dos filhos de Ruben e dos filhos de Gade, da terra de Gileade, para a terra de Canaã, para os filhos de Israel, e lhes trouxeram de volta a palavra. Então ali Finéias, né, que era o filho de Eleazar, o sacerdote, então ele ficou satisfeito ali com a explicação que os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés deu para eles. E aquilo agradou os filhos de Israel, e os filhos de Israel bendisseram a Deus e não mais intencionaram subir contra eles em batalha para destruírem a terra na qual os filhos de Ruben e de Gade habitavam. Então a intenção deles era verdadeiramente guerrear contra aquelas duas tribos e meia que estavam do outro lado do rio, pois eles achavam em princípio, que aquelas duas tribos e meia estavam blasfemando contra Deus, estavam amaldiçoando a congregação de Israel. Que se Deus se voltasse contra aquelas duas tribos e meia, certamente se voltaria contra toda as tribos, contra todo o povo de Israel. Então este era o medo deles, perfeito? Versículo 34. Já o último versículo aqui da nossa leitura de hoje. E os filhos de Ruben e os filhos de Gade chamaram o altar de Éden, pois ele será uma testemunha entre nós que o Senhor é Deus. Então os filhos de Ruben, os filhos de Gade e a meia tribo de Manassés, eles chamaram ali aquele altar de Éden, pois ele será uma testemunha entre nós de que o Senhor é Deus. Então essa foi a nossa leitura de hoje. Fizemos a leitura e também comentamos o capítulo 22 do livro de Josué. Mais uma leitura de muita sabedoria e riqueza para você. Em tudo nós aprendemos e somente os tolos já sabem de tudo. Então para você que nos acompanhou aí por um minuto, meu muito obrigado. Que Deus abençoe grandemente a sua vida, que você tenha vida plena. E para você que ficou até o final, que você tenha vida plena, paz espiritual
espiritual, alegria, riqueza, sabedoria, ou seja, todas as coisas boas e maravilhosas que Deus fez para mim e também para você. Nos ajude se inscrevendo aí no nosso canal, não paga nada. Então, meu muito obrigado, que Deus abençoe sua vida e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Valeu?